inicialmente são irrelevantes para você, você já conhece, mas você está chegando agora, talvez seja interessante eu fazer esses comentários. O primeiro deles é que não tem propaganda durante toda a gravação. O objetivo aqui não é vender pasta de dente, cola mágica, o objetivo é passar uma informação técnica com a melhor qualidade possível, pelo menos eu me esmero para isso. Outra questão é o seguinte: peço a você que deixe para dar o like quando terminar de assistir o vídeo. Eu não quero like por like, eu quero um like porque realmente você gostou do conteúdo, achou relevante, e aí sim você vai colocar o like e vai se inscrever no canal para não perder novos vídeos. E aí também deixa um comentário, principalmente se você der um dislike. Se você não gostou, obviamente que você tem o direito de não gostar, mas aí eu gostaria que você fizesse um comentário crítico, honesto, para melhorar o que for possível melhorar, porque esse é o objetivo de fazer um trabalho sério, com informação com a melhor qualidade possível. Dito isso, vamos ao conteúdo do vídeo. Tudo que você precisa saber sobre o método das 4 pontas ou método Kelvin. Esse vídeo ele complementa o artigo publicado no meu site com o mesmo título, cuja descrição está nos comentários, está aqui abaixo no vídeo, né? Abaixo na área enfim, de informações aqui, faltou a palavra correta, sabe o que eu estou dizendo. E eu recomendo fortemente a leitura do texto, porque aqui eu faço uma abordagem rápida e de caráter mais ilustrativo, prático, fazendo uma demonstração, mas o detalhamento eu não faço aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito extenso. Eu prefiro escrever detalhadamente no artigo. Você tem a chance de, inclusive, se quiser salvar o artigo em PDF, você pode fazer isso com todas as ilustrações, etc. Muita gente não faz isso por várias razões, vai só fazer um vídeo assim curto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro o texto bem elucidativo. Então vamos para o próximo slide agora, começando realmente a abordagem. Essa cortininha aqui eu tenho que dar um jeito de tirar ela, mas enquanto eu não tiro, deixa ela aí. Sempre só me lembro na hora que eu estou gravando. Bom, qual é a ideia aqui por trás disso? Dois esqueminhas rápidos que estão lá no texto. Nenhum instrumento de teste, seja ele analógico ou digital, mede resistência diretamente. Todos eles, na verdade, o que eles medem é a tensão produzida na resistência, no caso o resistor que tem uma resistência, através de uma corrente que passa por ela. Passa uma corrente, gera uma tensão. Ele mede essa tensão. O display, ou o ponteirinho do instrumento, transforma isso num valor de resistência ômica. Mas na verdade o que você está medindo é tensão. Sempre é assim. O instrumento só mede a corrente. Só mede a tensão através da corrente que passa pelo resistor. No caso dos multímetros convencionais, esses que a gente compra por aí, sejam mais caros ou mais baratos, eles são chamados de instrumentos de 2 pontas. E aí você tem a resistência da ponteira 1, ponteira 2, entrando em série com a resistência que você está medindo. Esse símbolo que aparece aqui, deixa eu pegar aqui a caneta e a mesa não ligou. Vou pegar aqui com pause mesmo, porque por alguma razão não liguei a mesa. Esse símbolo que aparece aqui, com uma bolinha com uma seta aqui dentro, é o símbolo que indica fonte de corrente, diferente da fonte de tensão. E o símbolo que aparece aqui ao lado, no V, é o voltímetro propriamente dito. Então você tem
aqui a resistência da ponteira 1, a resistência da ponteira 2, a preta e a vermelha normalmente. E ainda tem mais a resistência do contato aqui no ponto de medição, que isso é importante quando você está medindo resistência de baixo valor. Esse contato tem que ser firme, tem que ser de boa qualidade. Claro que estamos falando de ponteiras de boa qualidade e em bom estado. Aquele hábito de enrolar a ponteira no instrumento que todo mundo tem é um mau hábito, porque aquilo vai quebrando. A ponteira tem que ser guardada pendurada. Um ganchinho lá na parede, deixa pendurada. Esse é o convencional. Para resolver essa ideia, o Kelvin, Lord Kelvin lá, da temperatura Kelvin, ele bolou uma maneira que foi uma modificação da ponte já conhecida antes dele, que era a ponte de Wheatstone. Eu não vou entrar em detalhes de como é que o Kelvin fez, tá? Não interessa, mas o que ele pensou foi o seguinte, que ele queria medir resistência de baixíssimo valor. Usar uma fonte de corrente independente, que está aqui embaixo, que vai levar através de duas pontas a corrente para o resistor que eu quero medir. E o voltímetro vai medir através das suas ponteiras a tensão. Você repara o seguinte, agora se a corrente que eu estou mandando para o resistor que eu estou medindo for constante, mesmo que essa resistência das ponteiras, a resistência do contato varie um pouco, não pode ser absurdamente grande, mas mesmo que ela varie, ela não importa, porque ela não está entrando na medida. Repara que a medida está sendo feita exatamente em cima do resistor de teste. Essa é a sacada das quatro pontas. E existem instrumentos de teste hoje em dia com essa característica, chamados 2-wire, 4-wire. Eu mostro lá no texto, são instrumentos caros, de mais de $1000. Não é para a maioria de nós aqui. Então a gente pode tentar fazer um quebra-galho, né, que atende bem o robista mais elaborado ou até mesmo técnico de reparação. Os resistores de baixo valor ôhmico, 0, alguma coisa, 1 ohm, 1,2, 1,5, hoje eles estão aparecendo em profusão nos circuitos. E o multímetro convencional, ele é a escala mais baixa que ele costuma ter, é a escala de 200 ohms. Então, você para ler um ohm numa escala de 200, você não faz leitura. Então, você não sabe se ele está com 1, com 1,2, com 0,8. Essa é uma questão. A outra questão, que é o que o pessoal fala muito nos vídeos aí da galera, não gosto disso, do YouTube, lá o pessoal do reparo de celular, é medir componente em curto na placa. São as duas. O método é o mesmo, a ideia é a mesma. Porque um componente em curto é um componente de baixíssima resistência. O que eu quero fazer é ir seguindo na placa até achar um ponto onde eu tenho uma resistência menor de todas, com variações muito pequenas, muito sutis. Então essa ideia que eu estou propondo aqui, ela resolve duas questões. Ela detecta componentes em curto numa placa, pode ser placa de celular, pode ser placa de televisão, pode ser placa de qualquer coisa. Esses componentes SMD, diodos, capacitores SMD, em geral, que você não pode ficar tirando da placa para medir do lado de fora, porque você vai provavelmente destruir o componente, a placa. Então você tem que ir cirurgicamente ali, encontrar qual provável, né, e tirar com segurança. Não precisa ser placa de celular, pode ser qualquer placa. Em placa de TV LCD, ou placas de circuitos de áudio digitais, você tem vários capacitorzinhos de filtro junto das áreas digitais ali para tirar todos os ruidinhos, porque ruído na área digital é uma catástrofe. Faz o circuito ficar doidinho. Então, a ideia é a mesma. E como é que a gente vai resolver isso de uma forma barata, simples, que vai atender 99,9% das nossas situações? Vamos lá.
Próximo slide. A cortininha. Vou ver se eu me lembro de no próximo vídeo resolver isso. Você vai um integradinho bem simples do mercado, que é o LM317, que é um regulador de 3 terminais ajustável, que a gente usa em profusão em vários circuitos. Só que você vai usar ele como um gerador de corrente nessa configuração que aparece aqui na figura de cima. Você vai ligar o pino de ajuste, que é o pino 1. Cuidado, porque esse integrado ele confunde. Eu mesmo já me confundi mais de uma vez. Você se distrai, você normalmente o 1 é a entrada, né? E não é. Aqui a entrada de tensão que você vai aplicar no circuito é o pino 3. A saída no 2 e o pino 1 é o pino de ajuste de tensão, no caso, que aqui a gente não vai usar como essa finalidade. A gente vai pegar a saída no pino 2, ligar um resistor, que eu estou chamando aqui de R1, de 12,5 ohms, eu já vou explicar por que 12,5 ohms. Vai ligar o pino 1 e vai plugar ele direto aqui na saída, não a saída do integrado, a saída do circuito aqui, aonde a gente vai. Deixa eu pegar aqui, eu não liguei a mesa, não quero mexer aqui para não. Aonde a gente vai colocar aqui. Saiu meio torto aqui porque desenhar com o mouse. Vou apagar isso aqui, ficou muito feio. Aqui, ó. Aqui. Vou desenhar nesse formato aqui que é mais fácil. E aqui vai estar o componente. Pode ser o resistor ou pode ser o componente que você quer detectar o curto. Então, essa aqui é a ponta de prova que a gente vai usar. E aqui embaixo, essa linha de baixo é a linha de terra que é comum. O menos da entrada com o menos da saída. Por que 12,5 ohms? De onde saiu esse número mágico? A formulazinha que aparece lá no datasheet do LM317, ele diz o seguinte, que o Vout, a corrente de saída, é a tensão de referência dividido por R1 mais uma corrente de ajuste, Fazendo aqui uma arrumação, eu tenho 1,25, que é a tensão de referência do próprio CI, dele lá, estrutura interna, dividido por R1. Entendeu? Isso aqui vai me dar o valor da corrente que eu quero que saia aqui no circuito, para aplicar no componente que eu estou medindo, ou para detectar o curto. Se eu botar 12,5 ohms para R1 e fizer essa conta, eu vou obter 100 mA. Então eu quero gerar uma fonte de corrente constante para 100 mA. Por que 100 mA? Porque é um valor redondo, unitário, de corrente baixa, que não vai prejudicar o componente onde está sendo aplicado e também não vai nem exigir dissipadores de calor grandes no LM317. Você pode até não usar. Eu vou mostrar aí na montagem que eu fiz, que eu botei uma chapinha de metal por baixo dele. Porque se ele ficar ligado muitas horas, ele vai aquecer morninho e tal, e aí começa a dar uma variaçãozinha na leitura. Mas nem precisa, porque isso aqui não vai ficar ligado direto. Você vai... O VIN, que é a tensão que você vai aplicar na entrada, vai de, sei lá, 3 volts, tem que ver lá no datasheet, eu não lembro mais, até 30 e tantos. Então eu vou usar 5 volts. Por que eu usei 4 a 5 volts? Com menos de 4 volts eu observei na prática que fica muito instável o circuito. Embora o datasheet disse que funciona, mas não se mostrou muito prático. Isso aí de repente vai depender da qualidade do LM317 que você comprou, porque esse integrado hoje ele está que nem remédio genérico. Você tem vários fabricantes fazendo e aí não é muito confiável. Enfim. Eu usei 5 volts. Por que eu escolhi 5 volts? Porque 5 volts é uma fonte fácil de você encontrar na maioria dos carregadores de celular que você tem jogado por aí. Na sua casa, na casa dos seus parentes, dos seus amigos.
Eu uso esses reguladores, esses recarregadores de celular, para fazer várias coisinhas. É uma fontezinha de 5 volts, alguns até com uma correntezinha, fornece uma corrente razoável, no caso aqui não importa. E você não precisa montar fonte nenhuma, já está todo prontinho ali. Então, essa é a ideia do circuito que eu vou mostrar agora aqui, como é que ficou a configuração que eu montei, ainda o circuito aqui mostrando, depois eu vou mostrar a configuração e depois eu vou mostrar os testes. A fonte aqui de tensão que vai alimentar, que está representada aqui por uma bateria de 3 a 5 volts, mas aqui, como eu disse, 3 não é muito bom, melhor alguma coisa em torno de 4 volts. Estou usando 5. O resistor de 12,5 ohms. E eu vou pegar a ponteira do instrumento, a ponteira que vem lá, aquela ponteira como essa aqui, que eu sugiro você usar uma ponteira daquelas que eu não tenho nenhuma aqui no momento. Eu não estou mais fazendo manutenção, então não tenho muita preocupação com isso. Uma ponteira daquela de tipo agulha, porque para você fazer medição na placa lá em componentes pequenos é melhor. Essa ponteira que você vai fabricar e até o instrumento que você vai usar, ele deve estar dedicado a isso, tá? Só para esse tipo de operação. Guardadinho numa caixa, entendeu? A ponteira não enrolada no instrumento, a ponteira dentro da caixa. O que você vai fazer? Você vai ligar um fio vermelho, saindo daqui da ponteira propriamente dito. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui. O fio vai sair daqui, eu vou mostrar depois a montagem que eu fiz. O fio vai sair daqui da ponteira, vai vir aqui por fora e vai lá no meu circuitozinho. A preta a mesma coisa. Essa é a ideia. Vou mostrar aqui como é que eu fiz a minha montagem, que depois eu vou mostrar na prática. Tá aqui a minha fontezinha de carregador de 5 volts, antigona. Uma fonte do Samsung aqui, que eu não sei qual é a corrente, tem lá a corrente baixa. Não vem o caso. Eu fiz o seguinte. Coloquei uma plaquinha aqui dessas padronizadas, mas nem precisava. Coloquei só porque didaticamente vai ficar mais fácil de eu trabalhar aqui. Coloquei aqui o regulador. Soldei os 2 fios que eu estou falando, que vem na ponteira. Eu usei fios curtos aqui, gente, para facilitar aqui a minha montagem. Você pode usar fios mais compridos. Essa aqui é a ponteira que vai espetar lá no instrumento. O pino, né? Que vai espetar no instrumento. E aqui é a ponteira propriamente dita. Soldei aqui, trouxe por fora e levei lá para o circuito. A mesma coisa com a ponteira preta. E coloquei aqui os 2 resistores. Aí eu vou explicar por que 2 resistores. O resistor de 12,5 ohms que está entre o pino 1 e o 2. Eu montei nesse pedacinho de impresso aqui, não precisava, podia montar direto ali, para ficar mais rígido, porque na hora de eu fazer as demonstrações aqui, se ficar muito arranhado aqui, vai acabar sendo complicado. Coloquei por baixo do integradinho aqui, uma chapinha de metal, um pedacinho de laminazinha de qualquer coisa. Eu uso muito... sabe, latinha de desodorante, você corta aquela latinha ali e faz um mini dissipadorzinho. Botei aqui só para garantir o sucesso, mas nem precisava. Eu notei que se ficasse, eu esqueci de ligar de um dia para o outro e notei que o integrado ficou morninho, e aí você dá uma pequena alteraçãozinha na leitura, nada muito crítico, mas nem precisa, né? E amarrei aqui tudo com um cable tie aqui. O cable tie é aquela, hábito de falar em inglês, é aquela abraçadeira que o pessoal chama, né? Amarrei aqui para não quebrar os fios. A mesma coisa eu fiz aqui com a montagem aqui. Amarrei aqui na ponta, amarrei aqui. Eu fiz bem curtinho, até porque não é bom fazer os fios muito compridos, porque sempre tem uma resistência, né? E também para facilitar aqui a minha estrutura. E trouxe isso aqui para o instrumento, que eu vou colocar na escala de 200 mV. E aí um detalhe. Que instrumento usar? Tem que ser... Olha, pode ser até um Xing-Ling. Um Xing-Ling, se tiver novinho, Xing-Ling mais ou menos de primeira linha, né?
Tem um xing-ling bem xing-ling, tem um xing-ling melhorzinho. Né? Vai funcionar. Agora, é bom que não seja aquele instrumento surrado, que a chave já está frouxa, os contatos já estão ruins, porque você vai trabalhar com leituras de valores baixos. Então, o que eu sugiro é fazer um instrumentinho dedicado para isso. Deixar um instrumentinho dedicado para isso. O ideal seria você conferir, fazer uma aferição, ver se ele está realmente lendo corretamente 200 mV, 100 mA e tal, mas nem sempre isso vai ser possível. No meu caso aqui eu usei vários instrumentos, depois eu vi que alguns estão com a bateria um pouquinho fraca, estava dando erro de leitura, acabei usando um bem simplesinho, antigo, que está aqui, que tem uma leitura melhor. Esse aqui, porque a bateria dele está melhor. Esse aqui eu já fiz até uma adaptação dele aqui, que eu já apresentei isso em algum artigo do meu site, uma adaptaçãozinha para fazer um circuito de teste de FETs e MOSFETs. Né? Já coloquei aqui os 2 LEDzinhos. Isso está lá no meu site, está no meu e-book também, de medidas de componente. Eu não faço mais manutenção, como eu falei para vocês, raramente, porque eu não tenho mais tempo nem espaço para fazer manutenção. Os equipamentos estão grandes, você vê que a minha bancada aqui atrás é um negocinho pequeno, é só para fazer experimentos. Estou me dedicando mais a essa questão de pesquisar as coisas, fazer artigos e informar o pessoal e dar ideias para desenvolver a cabeça da turma. Eu usei aquele instrumento ali, mas já tinha feito uns testes com esse mais sofisticadinho aqui, que também não é nada do outro mundo. O importante é ele ter uma escala de 200 mV. Quando ele tem escala de 200 mV, ele também tem escala de 200 mA. O outro que eu tenho ali tem a escala de 600 mV, já não é legal para fazer essa leitura. O multímetro de escala automática tem um problema, ele demora muito a fazer a leitura, dependendo do número de contagens que ele faz. Eles geralmente são instrumentos mais caros, mas eu não sei se seriam recomendáveis aqui nessa situação. Eu particularmente, para esse tipo de coisa, eu prefiro um instrumento que você pode escolher a escala. Tá? Visto isso, entendido como é que funciona a estrutura, eu vou dar uma pausada aqui, passar para os próximos slides, vou pausar e vou tentar fazer uma demonstração aqui. Primeiro, uma demonstração de como é que você identifica um componente em curto na placa. Eu fiz aqui uma simulação, eu peguei 4 diodos, soldei numa plaquinha padronizada só para facilitar aqui o meu trabalho, né? 4 diodinhos em paralelo, claro, negativo com negativo, positivo com positivo, né? Não dá para bagunçar. E um desses diodos está em curto. Eu medi antes, ele está em curto, 0 ohm. Se eu medir lá na escala de apitinho, vai dar 0. Só que eu identifiquei que ele é o D2, que é o que eu chamo de D2, esse aqui. Só que eu fiz isso porque para ficar desoldando na hora do vídeo aqui vai ficar complicado. Então eu já marquei que ele é o D2. Se eu colocar um instrumento aqui, em qualquer ponto, em paralelo, na escala de medir diodo, vai dar curto para todo mundo. Eu não vou saber quem é que está em curto. Tá? Porque ele não faz uma leitura de baixo valor de resistência. Então, o que eu vou fazer? Qual é o método das 4 pontas da turma do celular? Eu coloco a ponteira em cima do componente que eu estou querendo medir. Normalmente o pessoal coloca a ponteira negativa no terra comum e sai com a ponteira positiva andando em cima dos pontinhos dos capacitores, dos diodos, que são os mais problemáticos, e às vezes de algum indutor. Como quase todos esses capacitores, praticamente todos, estão com um terminal ligado ao terra do circuito, da placa, né? Você pode usar aquele terra ali comum, não precisa ficar fazendo isso. No meu caso aqui, eu vou de 1 em 1. À medida que você vai andando com a ponta vermelha, vai aparecendo uma leitura em milivolts lá no instrumento, que na verdade é uma resistência. Aqueles milivolts dividido por 100 dá a resistência. Ele está dando 1000 ohms. Se você dividir por 100 dá resistência em ohms. Por que 100? Porque eu estou usando 100 mA, não estou usando 1 ampere. Se fosse 1 ampere é 1 direto, mas eu não vou usar 1 ampere. Eu não vou fazer uma fonte de 1 ampere aqui para jogar a corrente
dessa magnitude no circuito. O que tiver em curto vai dar uma resistência. À medida que você vai ver que à medida que você vai se aproximando da área do curto, a resistência vai sendo resistência. Diga-se, tensão medida no milivoltímetro, de 200 volts, 200 milivolts, vai diminuindo. Até que quando chegar no cara em curto, ela vai ser a menor de todas. Então, 99,9% de chance daquele cara ser o componente em curto. Aquele que deu a menor leitura. Agora, detalhe, você tem que encostar as pontas com firmeza, aguardar alguns segundos para a leitura ocorrer, porque demora a fazer o contato ali, o contato tem que estar bom. Não é assim, mágico, né? Tem que ter um pouco de habilidade para fazer. Isso tanto você resolve na placa do celular, na placa do receiver digital RAM, da placa do televisor LCD, em que você desconfia de componente em curto e quer medir um componente em curto. 99% das vezes, no caso das placas aí de LCD e tal, costuma ser os capacitorzinhos de filtragem na área digital, aqueles mini capacitorzinhos, que geralmente são os marronzinhos, né? Os pretinhos são os resistores, os marronzinhos são os capacitores. Isso aí você mede o curto. Nesse caso de detectar o curto, não é muito importante que a leitura que o instrumento está oferecendo seja precisa, precisa não, seja exata. Eu até falo isso no texto, o termo não é preciso, é exato ou exatidão ou acurácia. Eu explico isso no texto. Não é importante que ela seja exata. Por quê? Você não está fazendo uma leitura absoluta, uma leitura daquele componente, da resistência daquele componente. Você está fazendo uma leitura relativa. Você está comparando várias leituras para encontrar qual a menor. Então, mesmo que o instrumento esteja fazendo uma leitura errada, ligeiramente errada, esse erro vai ser igual para todo mundo. Então, não tem importância. Já o mesmo não ocorre quando você vai fazer a medida de uma resistência baixa, porque aí você está fazendo uma leitura absoluta. Então você precisa ter certeza que o seu instrumento está medindo corretamente na escala de 200 mV e que a sua fonte de corrente que você fabricou aqui com o LM317 está produzindo 100 mA ou o melhor valor possível. Pequenas variações, 99,9, 100, não vai ser assim crítico para o caso do reparador. Você não vai ter muito problema se o seu resistor mediu 0,83 ohms ou era 0,82. Isso aí não vai ser crítico. Agora, crítico é você saber se é 1 ohm ou 10, entendeu? E você não lê um resistor de 0,83 ohms, 85 ohms, 57 ohms, sei lá. Você não lê com um instrumento comum. Esse é o problema. Então, uma pequena variação não pode ser... Pô, a escala 200 mV, 200 mV você está lendo 194. Aí já é 198, 199, 201. Dá para levar esse erro na boa, né? O ideal era você pegar o seu instrumento, ter algum amigo que tivesse um instrumento de boa qualidade, aferido, e comparar para você ver o erro que o seu instrumento está dando e até você descontar esse erro nas suas leituras. Mas, como eu disse, isso aqui não é um instrumento de $1000, é um instrumento de R$5. Esse negócio aqui, essa montagem aqui, você não vai gastar mais de R$5 para comprar um integrado, 2 resistores. Outra coisa, falando do resistor de 12,5 ohms. Como 12,5 ohms não é um resistor padronizado, né, tão fácil de achar, eu optei, no meu caso, de usar um de 6,8 em série com de 5,6, que era o que eu tinha à mão, de 5%, que era o que eu tinha à mão para fazer o experimento aqui de caráter didático. Mas você, se possível, escolha resistores de 1% de tolerância, que hoje não são muito difíceis de achar, e preferência 2 de 25, porque você bota em paralelo e dá os 12,5 ohms. E quando você põe resistores em paralelo, a tolerância deles, né, esse percentual de tolerância, cai para, se forem 2, cai para metade, se forem 3, cai para 1/3. Eu quero dizer o seguinte, você tem um resistor de 1 ohm,
um resistor de 10 ohms, 1% de tolerância. Você botou dois resistores de 10 ohms em paralelo, teve 5 ohms. Cada um era de tolerância 1 ohm, 1%. Agora a tolerância é 0,5%. Isso é uma vantagem. Mas não precisa ser também tão, né, purista a esse ponto. Você não tem, como eu fiz ali rapidamente, 6,8 com 5,6. Achei 12,4, que eu também não tenho certeza de ser 12,4, porque eu não sei se o meu instrumento está medindo corretamente. Por isso, tem uma pequena variação. O instrumento, volto a dizer, não é um instrumento de $1.000, mas eu garanto que vai resolver praticamente todos os seus problemas de detectar curto em placa, componente em curto. Claro que a placa está desligada, obviamente, né? Ou de medir um resistor fora da placa, porque na placa vai dar erro, que você tem dúvida do valor da resistência. Hoje tem acontecido o seguinte, eu tenho recebido esse... Você tem resistor de 4 faixas, convencional, 5 faixas e 6 faixas. Eu tenho um artigo lá no site, que eu até cito qual é o link para você poder ir. Como é que você identifica a resistência desses componentes, etc. Só que parece que a turma esqueceu que as coisas têm que ser padronizadas no mundo. Então, eu tenho recebido alguma observação, olha, não consigo encontrar esse valor, essas cores aqui não bate com que resistor é esse? Eu também não sei, porque parece que cada fabricante lá na Ásia, né, lá na garagem da casa dele, fabrica resistor e usa a tabela que ele imagina, a escala que ele não segue mais aquela padronização que tinha do EIEA e outras padronizações internacionais. A coisa está meio bagunçada no mundo com relação a isso, porque proliferou muito a fabricação de coisas, ficou relativamente fácil fabricar essas coisas. Só não é fácil fabricar aqui no Brasil, mas Coreia, Malásia, China, o cara faz isso lá no quintal da casa dele lá, exagerando um pouco, mas é assim. E o pessoal parece que não se prende muito a essa questão das tabelas de cores, que são internacionais. Então, às vezes, você vai encontrar uns valores de código de cor que não consegue chegar à conclusão de que resistor é aquele. Eu já me deparei com isso. Já tive gente me perguntando isso no site. O professor Fernando José, lá do Clube do Técnico RJ, também já me colocou essa questão. O que você acha que é esse resistor? Eu não consegui chegar à conclusão. Se o resistor não estiver aberto, você pode, com esse instrumento, medir e ver se bate com a tabela de cores ou o cara criou uma tabela da cabeça dele, né? Agora, se ele estiver aberto, você não consegue descobrir. Aí não tem jeito. Aí nada feito. Aí teria que usar as cores ali se elas estiverem aparecendo, porque às vezes também ele torrou e não está aparecendo mais. Bom, feito esse lero-lero todo, eu vou parar aqui para poder fazer agora uma demonstraçãozinha prática de tudo que eu falei para você acreditar que é verdade. Está aqui. Tá ligado? O fiozinho aqui que vai lá para a fonte que está lá longe, 5 volts, as ponteiras. E eu coloquei o instrumentinho aqui, o Xing Ling, na escala de 200 miliamperes inicialmente. Para quê? Para eu ver que que a minha fonte está produzindo 100 miliamperes. Aqui está mostrando 100,2. Tá razoável. Se trocar de instrumento vai dar uma diferençazinha. E aí eu fico naquela. É o instrumento, enfim. Eu vou usar esse 100,2 como referência. E o primeiro teste que eu vou fazer vai ser o teste do diodo em curto. Agora, eu vou passar ele para a escala de... Agora eu já sei que a fonte está produzindo aproximadamente 100 mA. Eu vou passar para a escala de medir tensão. Eu gosto sempre de desligar aqui
uma questão de precaução, mas está meio difícil, eu não vou desligar. Deveria desligar para mudar, gerar a chave. Vou para a escala de 200 mV. Não vai ler nada agora. Por que não vai ler nada? Porque a tensão aqui, que está aparecendo, é a tensão da fonte. Se eu botar na escala de 20 volts, aí aparece 4,83, que é a minha fonte de 5, 4,75, que é a minha fonte de 5 está produzindo essa tensão aqui, né? Mas isso não é relevante para nós aqui. Você pode fazer só para ver se a sua fonte está funcionando legal. 5 volts, está 4,72, é isso mesmo. Agora eu vou botar na escala 200 mV, porque eu vou medir as quedas de tensão. E eu vou começar, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser o teste, deixa eu tentar, o teste de descobrir o diodo em curto. Deixa eu arranjar aqui a posição correta aqui, acho que tá bom. Lado negativo do diodo, lado positivo. Eu sei que o diodo que está em curto é o D2, que é esse daqui. De baixo para cima, o segundo. Vou lá. Vou no primeiro. Negativo na barrinha, no catodo. Positivo do outro lado. Vou colocar aqui e vou firmar a mão. Está aparecendo lá, eu tenho que aguardar um pouquinho até a leitura estabilizar. Está aparecendo 7,7 mV, ou seja, 7,6. Ou seja, isso corresponde a 7,6 mΩ. Vou para o outro. Esperar estabilizar. 7,5, 7,4. Diminuiu um pouquinho. Vou para o outro. Não está fazendo contato legal aqui. Agora sim. 6,1. 6,1 mV, que corresponderia a 6,1 mΩ. 6,1, 6,2, tem que aguardar ali estabilizar. Você viu que diminuiu, né? Agora eu vou para o de cima. Esperar estabilizar. Um mau contato aqui. Agora está 7,3 mV, 7,3, 7,4, depende aqui da minha mão. Então, repara o seguinte, qual é o que deu menor? Foi o segundo de baixo para cima. Eu vou voltar nele daqui. Não fez contato aqui. 6 ponto, tinha dado 6,1, né? Acho que era 6,1, tem um problema de mau contato aqui, né? Vai lá, agora vai dar 6,1, 6,2, por aí. Então, esse aqui foi o que deu a menor resistência, que é o D2, que eu sabia que está em curto. Mas se eu tivesse colocado, eu não vou fazer isso aqui, porque vai ficar bem complicado eu me mexer aqui e derrubar tudo. Se eu tivesse colocado na escala, agora eu não posso colocar na escala de medir diodo, porque eu estou com um negócio ligado aqui com as 4 pontas, né? Se eu tivesse colocado na escala de medir diodo, estava em curto para tudo. Então, qual é o que está em curto? À medida que eu vou me aproximando do componente em curto, a resistência vai diminuindo, porque eu estou aplicando a corrente em cima dele, separado da corrente dos outros. Essa é a mágica das 4 pontas. O pessoal da galera do YouTube faz aí para medir, testar celular. E tem até gente vendendo o amuleto da sorte, aí, o multímetro pronto, não sei o que. Você faz isso aqui com R$5. Bom, agora nós vamos medir resistor. Eu vou pegar aqui um resistor que é de 0,27 ohms. Eu não vou conseguir medir esse resistor com a escala de 200 ohms do meu instrumento. Vou botar aqui, vou tentar aproximar mais aqui para ver se... E vou botar aqui em cima dele. O resistor não tem polaridade. Deixar estabilizar. 27
27.7 milivolts, ou seja, 27.6, estabilizou ali, miliohms. Dividir por 100 é só andar 2 casas para a esquerda, como a tia lá ensinou no primário. 2 casas para a esquerda vai dar 0,276. O resistor é de 0,27 ohms, então tá valendo, tá? Vou pegar um outro aqui que eu deixei separado, que é um resistor daquele de código de cores: preto, branco, prata, verde. Lá na tabelinha está dizendo que ele é de 0,99. Vamos ver aqui. Leu 100.3, 100.2, ou seja, 100 milivolts. Vou arredondar para 100 milivolts, o que seria 0,1, quase 0,99, né? Lembrando que o instrumento deu um errinho lá na leitura de corrente, mas chega bem perto. Agora, o segredo é que a ponta tem que estar boa, e a minha aqui não está muito boa também. Agora eu cheguei lá, eu fiz um contato melhor aqui, tá vendo? O contato é importante. 99.8, ou seja, aqui a minha mão treme aqui. 99.8, 99.9, seria 0,99, né? Viu a mágica? 4 pontas, $1.000. Se alguém quiser comprar, eu vendo por $500, tá? Faça isso. Não precisa de se desesperar. Vai resolver a maioria dos seus problemas. Você vai matar 2 baratas com uma chinelada só. Eu não gosto de dizer matar coelho, porque matar coelho tá, né, não é politicamente correto. Você tem um medidor de resistência baixa e você tem um detetor de curto, de componentes em curto na placa, com R$5. LM317, 2 resistores, ponteirinha e um instrumento que pode ser até o Xing Linzinho. Volto a dizer, monta, faz direitinho, deixa esse kitzinho para essas experiências que você não faz no dia a dia. Não vai botar aquele multímetro na bancada, jogado, com caixa por cima, com martelo, tudo pendurado ali nele, porque aí não vai dar certo. Essa é a jogada. Agora, para finalizar, vamos lá para o último slide. Você dá o like consciente. Deixa o comentário. Não gostou? Dá o dislike. Mas, por favor, deixa o comentário também. O que está errado? O que pode melhorar? O que faltou? Para melhorar o trabalho. Não gostei. Não, dá um comentário, dá um retorno. Não vou ficar zangado, não gostei. Olha, isso aí não é uma abobrinha, isso é para nada. Tá bom, eu vou considerar legal, quem sabe. Né? Outra questão, aí você se inscreve no canal para você ser avisado, a notificação lá, o sininho, aquela coisa que todo mundo já sabe aí, que a galera do YouTube fala e eu não perco tempo com isso. Se você não conhece o meu site, vai lá no paulobrite.com.br, né? Tem um monte de coisa lá, tem a revista Antena que voltou agora, você pode baixar todos os números que já foram publicados desde no finalzinho do ano passado, pode baixar grátis lá, né? E se você quiser ajudar o trabalho geral, como não tem comercial aqui dentro para vender, sei lá, cola mágica, amuletos da sorte, enfim. Se você quiser fazer uma doação para ajudar o trabalho, na descrição do vídeo tem o link para fazer doação, R$8 por mês ou um outro valor qualquer. Faz pelo PagSeguro e tal.
Lembrando que quando você faz a doação por boleto, agora todo mundo está cobrando lá uma taxazinha por fora do boleto. Melhor seria pelo cartão. Eu vou pensar numa maneira de fazer por Pix ou um outro esquema, mas eu não tive tempo de... Também não quiser fazer. R$8 não vai fazer falta. É quase um auxílio emergencial, né, do governo. Então não faz muita falta. Tá? E até o próximo vídeo. Não deixa de ler o artigo lá, por favor, para complementar tudo que foi explicado aqui, você entender bem o que está se passando. Até a próxima e até sempre. E bora aprender sempre.